depois a gente edita, né? Tá pegando nós dois? Tá, né? Pegando bem? Opa, olha aí, ó. Só cafezinho. Obrigado, tá? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo 100% e hoje muito melhor ainda porque estou na presença da minha amiga, uma pessoa que eu admiro demais, Lu Arcari. Gente, funciona o seguinte, o Coffee Conversa, como eu tenho falado para vocês várias vezes, eu não pesquiso nada da pessoa antes e aqui a gente vai conversar. Ela vai me contar várias histórias, eu conheço ela há um tempo, já conheço algumas coisas, sei a baita empreendedora que ela é, a visão de futuro que ela tem. E eu tenho curiosidades e eu acredito que vocês também. Então fica comigo, fica com a gente que nós vamos trocar umas ideias. Eu vou tomar meu cafezinho. A Lu tá no estima dela, porque a Lu é... Gaúcha. Gaúcha. E aí, Lu, tudo bem? Tudo bem. Fala nisso, tu teve no Rio Grande do Sul esses dias? Agora semana passada, né? Sim, eu tive lá. É que eu fui pro aniversário da minha nona, né? Ah, é? 91 anos. Ah, que lindo. 91 anos. E daí lá onde eu nasci, Planalto. Planalto fica... Divisa aqui com Chapecó. Ah, é aqui? Tá. Chapecó conheço. Isso. Aí já aproveitei e fiquei alguns dias lá, porque daí eu morava em Portão, né? E eu tinha uns compromissos lá. E daí também tinha uma imersão, que eu faço parte de um clube de empresários, que eu acho que eu já tinha comentado contigo. Sim, aham. E aí teve a nossa imersão, 2 dias de aprendizado, que valeram muito a pena. Aí já aproveitei, né? É bom, né, Lu? Ô, Lu, vamos lá. Eu conheci a Lu Arcari do Café Lu Arcari, que é referência, né? Me diz uma coisa, tu já veio com essa aqui ou começou a Lu Arcari aqui no litoral? Comecei o Lu Arcari ali na Cassol. Ali na BR? Na BR, foi ali na BR. Quando eu decidi vir para Santa Catarina, eu não sabia o que eu ia... Era um ramo de comida, né? Eu pensava, eu vou fazer alguma coisa de comida. E um dia apareceu, eu procurando, assim, apareceu uma oferta de uma cafeteria ali na Cassol. Bacana. E foi questão de... Eu comecei a procura em setembro e em novembro já tinha fechado o negócio. Rapidinho. Rapidinho, apareceu, Deus fez pra mim, deixou prontinho, eu só vim. Maravilha, né? Tem umas coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que às vezes a gente programa e a gente vai protelando e tudo, né? É igual o Coffee Conversa, até para quem está nos assistindo agora, gente, esse negócio, bater esse papo, conversar aqui, eu tenho esse projeto desde 2023 e a Lu foi uma das primeiras pessoas que eu comentei, lembra, Lu? Sim. Tava fazendo um evento, tava colocando café e eu falei contigo e tal, e a Lu falou assim pra mim, Ed, faz, cara, faz que dá certo. E contar que, poxa, quando eu disse, não, eu vou dar o pontapé inicial, até tem um colega meu, o Bernardo, ele falou pra mim, Ed, não espera grande produção, só começa. Começa com o que tem do jeito que tá. E daí eu disse, cara, eu vou começar. Aí eu fiz uns videozinhos, já larguei pro pessoal e tudo. Mas daí eu pensei, eu disse, cara, eu vou conversar com a primeira pessoa que eu vou conversar vai ser com a Lu. Porque ela me deu lá atrás, ela já vinha. E toda vez que a gente se encontra, toca no assunto, né, Lu? E eu acho que é assim mesmo, uma vez tu me falou que ia fazer um talk show, lembra? Eu quero, ainda vou chegar lá. Fazer, com a ajuda dessa galera aí que vai assistir, eu vou chegar lá. Vai sim. E porque eu sou apaixonado por isso, eu amo isso. Eu acho que eu gosto dessa troca, sabe? Essa troca de conhecer a vida. História. Isso, eu gosto dessa troca. A gente aprende muito, Ed. Eu também gosto. Agora nós sentamos aqui, daí eu falei, Ed, eu gosto de conversar. Porque às vezes a gente imagina que numa conversa, eu vou perder tempo. Não, a gente ganha, porque a gente ganha tanto aprendizado com as histórias das pessoas. Quando
quando tu conversa com alguém e tu entra mais a fundo naquilo que a pessoa naquilo que ela viveu, tu não imagina tudo que ela passou para chegar onde ela chegou, os perrengues que todo dia tem. Gente que fala que é de repente, né? Não é de repente. Ai, do nada a Lu abriu um café ali, ó. Né? Não. Do nada começou a gravar, assim, do nada. Uhum. Do nada a pessoa ganhou 1 milhão, a pessoa tá trabalhando igual um louco. Isso. As pessoas, tem gente que acha que é assim. Na verdade, os acomodados acham que é assim. E daí, desde o início, quando eu te disse, Ed, vai que vai dar certo, é porque a gente tem que começar. A gente fica esperando, ai meu Deus, quando eu tiver tal coisa, quando eu fizer assim, eu vou começar. E é só começar. Não tem mistério. Não tem mistério. Eu penso muito em primeiro eu sou, depois eu tenho. E aí a gente olha assim, o nosso olhar, a gente tem um olhar de julgador. A gente já olha para a pessoa. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha filha ali, sentada ali. Nós viemos, eu vim passar para ela as coisas que eu aprendi nessa imersão, que eu já coloquei no plano de ação para nós poder executar. E aí eu falando para ela, eu tenho coisas de que com o tempo me ensinou a ter preguiça daquilo, de perder tempo com coisas que não quem não quer estar, não esteja, e tá tudo bem. A gente não é obrigado a estar. Agora, se eu escolho estar, eu tenho que estar e ficar. E dar o meu melhor naquilo que eu decidi estar. Exatamente. Eu acho que a minha maior falha era dizer, eu tô com o produtor ali, tá tudo certo, hein? Então, tá bom. Acho que a minha maior falha talvez seja o medo. Porque, assim, ó, as pessoas falam, eu não sei se às vezes eu acredito, às vezes não acredito. Esse negócio de horóscopo, essas coisas assim, de coisa. Eu sou chato, porque eu fico olhando assim, eu fico, não, mas eu preciso. Tanto que a vez que a gente conversou, eu tinha armado tudo. Olha a cabeça da pessoa, a pessoa é meio louca, né? Eu tinha armado tudo pra fazer o talk show. Sim. Eu já tinha uma equipe de filmagem, que ia com 4 câmeras. Eu tinha o diretor de filmagem, eu tinha uma banda que ia acompanhar, eu tinha produção, tudo e tal, não sei o que, e os caras falando, não, a gente é parceiro, vamos começar e vamos dar, não sei o que. Mas aí eu começava a pensar, porque eu era obrigado a pensar neles também. Porque isso daqui é cara e coragem, começar sem R$1, sem nada, é investimento. Só claro, eles são parceria, eles diziam, não, Ed, vamos que se der certo, tamo juntos, se não der certo, a gente tá junto. Mas daí eu começava a pensar, poxa, eu vou tomar tempo deles e tempo é dinheiro. Aí eu pensava, cara, mas daí eu vou tomar tempo deles, os caras vão estar lá investindo tempo, investindo equipamento, tudo e tal. E se não der certo, daí como é que esses caras vão ficar? Será que depois eles vão me olhar e dizer, pô, entramos numa furada com o Ed e tudo? E eu acho que isso me fez. Então essa é uma falha minha. Eu acredito que a coisa vai dar certo, mas eu tenho medo do erro. E medo de decepcionar aquelas pessoas que acreditaram. Exatamente. Só que assim, ó, eu como que eu vou te dizer, eu aprendi muito com isso, sabe, Ed? De que a gente fica com medo de criar expectativa em uma outra pessoa e essa pessoa se decepcionar com a gente. E eu aprendi que não é assim, sabe? Por exemplo, assim, ó, eu não quero que criem expectativas comigo, com a Lu. Não crie expectativa, porque eu sou igual a qualquer outra pessoa. A gente é falho, como qualquer humano. E se tu criou a expectativa da minha pessoa, sinto muito. Eu sinto muito por se tu criou essa expectativa em mim. Então assim, porque eu aprendi a não criar mais expectativa das pessoas. Eu hoje tô aqui com o Ed, tá, Ed? Mas eu não crio expectativa nenhuma se o Ed me prometeu outra coisa, não.
vai acontecer coisas no percurso. Tanto que a gente nem conversou, assim, eu só perguntei, né? Vamos conversar? Tu falou, vamos. Eu cheguei aqui, tu nem sabia que ia trazer coisa pra filmar. Eu achei que era um mate. Vamos tomar um mate? Vamos. E ele chegou aqui já com vamos montar o equipamento. Eu disse, gente, uma questão de equipamento. Não, vamos mas gravar. É que as coisas são assim. E a proposta disso é justamente até essa conversa. Eu quero lembrar, assim, algumas histórias aqui contigo. Que a gente tem bastante em evento, tudo. A Lu já... Não, eu vou falar, conversar contigo aqui. Quem tá ouvindo nós aí, gente, se sinta um fofoqueiro pra escutar essas histórias. Sim. Eu sempre falo pra todo mundo, a Lu tem um coração de ouro. Eu falo porque tu tem mesmo. Né? Tu já salvou a gente de alguns perrengues, e eu já contei isso. Tanto que quando alguém... A gente sabe, Lu, as pessoas sentem inveja, a gente sabe que é por inveja. Quando alguém fala alguma coisa que eu falo, pô, onde é que eu vou tomar? Tem a Lu. Pra quem não sabe, gente, a Lu Arcário fica aqui no centro de Porto Belo, bem pertinho da praça aqui. A pessoa fala assim, eu disse, mas lá não. Eu disse, não, então tu foi errado. Vou descobrir o que foi, porque não. A Lu é o seguinte, atendimento é top, comida é top. Coisa boa. Então a gente aprende a criar esse amor, esse vínculo, sabe? E tanto que a gente teve um perrengue com aqueles cantores. Sim. Cara chegou alucinado. Festival do Camarão, Porto Belo. Nós tínhamos um show. Não, você tá o nome da banda pra não dar ibope também, né? Não. Mas o cara chegou alucinado ali, não, porque nós tava lá num café e aí os caras me atenderam mal, nós, que não sei o que. E o cara ameaçou, não subi nem no palco. Eu disse, tá, mas que café que foi? Vamos saber qual que é. O que a gente tem aqui, e eu não falo mal, porque eu adoro também, até vou dar uma faladinha também. A gente tem o Bianco ali, que é uma pessoa maravilhosa, ele tem um jeito de brincar, que a gente que é daqui, a gente sabe, a gente chega, ele é sim, tá, mas é o jeito dele e ele é maravilhoso. E tem uma coxinha maravilhosa, melhor coxinha de Porto Belo, Bianco. Meu Deus. Aí eu peguei e falei, eu disse, onde é que foi? Não, foi ali na, não sei o que, mandei mensagem pra ti, né? Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Aí tu mandou a mensagem, aquele safado. O que eu disse pra ti? Se ele aparecer aqui, ele vai ter que tocar de capacete, porque eu pego a vassoura e dou na cabeça dele. Não, é que assim, ó, o que eu sempre digo até pros meus atendentes aqui. A gente sempre vai atender bem, não importa quem seja. Não importa quem seja. Né? Isso é primordial. A gente vai atender, a pessoa chegou, a gente vai fazer o melhor que puder do nosso serviço. Agora até domingo de manhã nós vamos ter treinamento com a equipe de atendimento. Show. Porque a gente quer que as pessoas se sintam bem. Claro. Hoje de manhã até conversei com o meu chefe de cozinha aqui. Eu disse pra ele, olha, a gente vai ter o atendimento com o pessoal do o treinamento com o pessoal do atendimento. Só que porém não adianta eu ter um treinamento com o pessoal do atendimento e a minha cozinha não apresentar algo bom. Sim. Então é uma engrenagem que depende da outra. Então assim, ó, e eles são muito, eu sempre tive equipes muito boas, muito comprometidas, pessoas que estiveram comigo e saíram daqui, que hoje têm os negócios próprios, empreendedores que caminharam do meu lado e eu via que eles tinham esse potencial de ser empreendedores. Eu dizia assim, ó, tu não se acomoda aqui por muito tempo, porque tu vai ter teu negócio. E hoje são parceiros tem restaurante, tem confeitaria, entendeu? Então assim, e aí eu não admito que pessoas venham aqui e o rapaz chegou aqui meio alterado. E aí e naquele dia eu não tava aqui e o meu atendente disse assim, Lu, liga olha as câmeras. Na hora eu já liguei as câmeras, ele tava ali alterado e saiu daqui alterado e tal e tal. E o Ed já me chamou e disse, não, Ed, o negócio foi o seguinte, e quando eu tenho que puxar a orelha, eu puxo. Mas tem que ser. Mas quando também eu não deixo. Ô Lu, e o teu almoço aí tá famoso, né?
Quem é que tá tocando? Mas tu tá mais de folga, que eu sei. Não, tu deu uma folguinha daqui, né? É que assim, ó, Ed, o que eu entendi com o tempo, tá? É que é bastante coisa assim, mas hoje nós vamos trocar uma ideia do que, o que eu entendi. Não que eu saí, eu continuo no operacional. Porém, eu investi em profissionais bons, que eu pude mostrar para eles o que eu quero, para eu poder sair um pouco da cozinha, da confeitaria e ver o meu negócio de fora. Porque, que nem eu sempre dou o exemplo assim, ó, tu tá no meio de uma fogueira. O que tu enxerga? Fogo. E aí tu começa ali numa energia, numa frequência que tu só vê fogo, 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 tu não enxerga mais além daquilo ali. E aí tu diz, não, mas isso não tá certo. Porque eu trabalhava e não conseguia dar passos que eu queria dar. Por quê? Porque eu tava muito ali, dentro do fogo. E aí eu disse, não, mas para eu enxergar o meu negócio, para eu enxergar, daí tu sai do fogo, tu enxerga que tu tem um extintor, que tu tem uma mangueira da água. Aí eu disse, não, peraí, eu vou me queimar um pouquinho, vou passar por essas labaredas, mas eu quero enxergar de cima, para eu entender que eu tenho um extintor, que eu tenho uma mangueira para eu apagar esse fogo e fazer do meu negócio voltar a ser aquilo que eu queria que ele fosse desde o início. E dentro lá eu não tava conseguindo ver. Que nem assim, ó, quando tu tá, que eu tava muito dentro da cozinha, eu ficava ali, não, porque temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e corre pro mercado e volta do mercado, e isso e aquilo, aquele outro. Eu não conseguia ver o meu negócio, que precisava talvez melhorar as vendas, precisava eu, em vez de contratar atendentes, eu contratar vendedores para vender a ideia do meu café, do que eu gostaria pro meu café. Então eu não conseguia ver isso. Eu disse, não, eu vou ter que sair, colocar pessoas, investir em pessoas que vão conduzir aquilo que eu posso conduzir. E outra coisa, técnica a gente ensina. Técnica tu ensina. Agora, tu criar um ambiente com energia, frequência e um comportamento e uma cultura, isso tem que ser o dono. Verdade. Então eu pensei, não, é o momento de eu fazer isso. Aí eu trouxe um chefe de cozinha para dentro da minha cozinha, direcionei ele, mostrei como eu queria, do jeito que eu queria. A gente tá com vários projetos assim de entrega, né, que a gente não tinha delivery. Agora nós vamos começar a ter delivery. Ai, que top. E outras coisas também que, olhando de fora, eu consigo dimensionar e medir para chegar no ponto que eu quero chegar. Entendeu? Então isso tudo eu precisei tomar algumas decisões, né? Porque eu não delarguei, eu deleguei. As pessoas dizem, a Lu não tá lá, eu não tô o período todo, mas eu estou. Sim. E eu vi também que a gente ficando muito dentro do negócio, a gente começa a pensar como CLT. Tem isso. Porque as pesquisas mostram, estudos mostram que tu é reflexo das 5 pessoas que tu mais convive. Então eu estava convivendo muito com quem? Somente com os meus funcionários, porque eu não tinha mais tempo de ir lá conversar com o Ed, que é um empreendedor, conversar com a Jo aqui do Panela de Barro, que é uma empreendedora, conversar com outras pessoas que são empreendedores. Aí eu disse, não, peraí, eu tenho que conviver com pessoas que buscam e têm uma visão de futuro que eu tenho. Que loucura. Eu disse, eu preciso fazer isso. Porque no início eu tinha isso, como eu me
fiquei muito ali dentro da minha fogueira, tava perdendo essa essência. Eu disse, não, opa, peraí, eu vou sair disso e vou buscar. E aí eu achei um lugar que eu fosse entender e pensar e ter uma visão de futuro. Eu resolvi ser corretora de imóveis. Por quê? Sim, por quê? Diz assim, ai Lu, tu vai vender muitos imóveis? Não sei se eu vou vender muitos imóveis, se eu vou ser uma grande corretora. Mas o corretor de imóvel, ele é um empreendedor. Ele é um CNPJ. Ele é um guerreiro, na verdade. Ele é um guerreiro. Então, para um corretor chegar, atingir o objetivo dele, ele tem que ter uma visão de futuro muito avançada. Porque ele não é CLT. Ele tem que desenhar o dia dele de manhã. Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou caminhar de tal maneira. Ele tem que já viver, como que eu vou usar a palavra, ele tem que viver de tal maneira, uma palavra que ainda hoje eu falei com a minha filha, intencional. Tu tem que acordar de manhã e ser intencional naquilo que tu quer. E aí é o ser para ter. Eu ainda não tenho, mas eu vou ser, pelo menos, vou viver como se tivesse. É isso que tu tá falando, eu acho bem importante, sim, porque eu costumo dizer que eu respeito muito os ambientes, sabe, Lu? Respeito muito, porque eu levo muito ao pé da letra aquele ditado que é cada macaco no seu galho. Muito assim, ó. Por exemplo, no meu trabalho, onde eu trabalho ali na Fundação de Turismo, a gente tem os ambientes. Eu sou um diretor lá dentro e eu respeito. A gente tem um presidente, tem os outros diretores, tem os outros funcionários. Lá na cozinha, quando eu vou pegar um cafezinho, lá é o Dani que cuida dessa parte ali. Quando ele tá lá pela cozinha, pode perguntar pra ele, até se ele assistir isso daqui, ele vai confirmar isso. Ele é a autoridade da cozinha. Eu chego na cozinha e pergunto, ô Dani, posso pegar um cafezinho? Aí ele falou, irmão, pega aqui, a cozinha é nossa. Eu disse, não, aqui é o ambiente dele, eu preciso respeitar esse ambiente dele. Se eu chego numa sala, dou uma batidinha, posso falar contigo? É sempre, eu aprendi a respeitar os ambientes, sabe? E por que eu falo isso? Porque eu cresci também em tudo, tentei ser corretor e respeito muito, porque eu tenho vários amigos corretores, assim, e eu respeito muito, que, cara, é uma luta. É uma luta, É assim, uma luta e assim, diária. Ed, eu vou te dizer assim, ó, ai Lu, tu entrou pra corretagem, assim, porque tu via corretores ganhar muito dinheiro com isso e tal. Não, eu entrei para eu continuar com a minha mudança de mentalidade que eu tinha lá do início e me perdi no meio do caminho, porque me foquei muito no que faltava, não no que eu tinha. Sim. Aí eu pensei, eu vou sair e eu vou estar junto com pessoas que buscam crescer. Entendeu? Com pessoas não, eles que buscam muito. Muito. Então, assim, hoje eu tenho, como eu contei aqui pra você, eu fui lá pro Rio Grande do Sul porque eu faço parte de um clube. Ele é um clube de empresários. Tranquilo. Que nós estamos gravando aqui Aqui tá bem rústico hoje. Tá rústico. Mas é legal, né? Mas é assim mesmo. E aí... Tá pegando nós dois? Então fechou. Nosso produtor tá tomando um cafezinho também. E eu faço parte desse clube que ele é... Pra quem não sabe, né? Eu congreguei numa igreja por 15 anos lá no Rio Grande do Sul. E aí eu vim pra Porto Belo por obediência a Deus. Ai, que legal. Eu não vim porque, Lu, tu veio pra Porto Belo porque tu quis ou tu conhecia, nunca ouvi falar. Caramba. Eu não tinha nunca... Eu ia te perguntar isso agora. Eu não tinha nunca escutado falar da cidade de Porto Belo. Que loucura. E um dia Deus me disse, tu vai embora. E ele já tinha me preparado um tempo antes e eu não entendia o porquê, mas ele me preparou
me tirou de lugares, me colocou em outros lugares. E um dia aconteceu uma situação, por isso que muitas vezes eu digo, as pessoas chegam assim, fulano me falou isso, porque não sei o que. Tudo bem, você não sabe de onde Deus quer te tirar, aonde Deus quer te colocar. Eu trabalhava em um lugar lá em Portão, que é referência ali da região, referência até para Gramado, de restaurante, confeitaria, cafeteria. Os proprietários lá são pessoas extraordinárias, meus amigos, assim. Conheci eles lá como meus chefes, né, meus patrões. E eu tenho uma admiração, assim, incrível, assim, uma enorme admiração por eles. E eu tava lá já há 1 ano e meio, e o dono lá, ele quase não estava lá. E é uma pessoa extremamente educada, cuidadoso nas palavras, tudo muito... uma pessoa incrível. E um dia ele foi lá, e foi assim, logo depois da pandemia. Então, assim, depois da pandemia, os únicos que voltaram a trabalhar presencial eram os chefes de setor. Eu era chefe da confeitaria. E eu voltei sozinha. E a demanda de pedidos lá era muito grande. Muito grande, porque daí a gente só trabalhava com takeaway, né? Ou delivery. Sim. Não presencial. É uma cidade grande lá? Portão tem 25 mil habitantes. Aqui, tipo aqui. Mas o movimento lá, meu Deus do céu. E aí, foi que ele me falou algo, que aquilo desceu pro meu coração. Eu disse, poxa vida, eu tô dando meu sangue aqui. Eu chego às 6 horas da manhã, eu saio às 8 da noite. Desde que eu comecei a trabalhar, eu faço isso, e ele me falou isso. E eu saí de lá assim, triste, sabe? Aquela noite assim, chateada. Mas no caminho de eu ir de lá até em casa, Deus foi ministrando meu coração. Disse assim, não leve pro teu coração. Eu tive que fazer isso porque já teu tempo aqui esgotou e eu tenho algo preparado para você. E se eu não fizesse isso, você não sairia dali. Caramba! Assim, muitas vezes eu falo assim, por que aconteceu isso? Não questiona. Diz assim, obrigado, Senhor. Eu vou falar isso, né? Sabe? Eu falo assim porque eu, sabe, né, crente, eu digo assim, eu sou crente, cristã, a gente fala muito do que está na Bíblia, na palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo. Não é só o que acontece de bom. Uma coisa que tu tá falando agora assim, e é muito importante, até eu indico para quem quiser assistir. É um filme, né, um pouquinho mais antigo, eu assisti esses dias, Desafiando Gigantes. Já vi. Nossa, é maravilhoso e me abriu bastante o olho. Assim. Eu tenho conversado com a Joana, com a minha esposa, eu falo pra ela, eu falei pra ela, disse, cara, eu assisti um filme ali que me abre a mente, porque a gente, não que, claro, eu tenho 2 filhos, a Camille tem 21 anos, vai fazer 22 anos, mora sozinha, bem encaminhada. Tu tinha uma filha grande já? Vai fazer 22 anos já. Maravilhosa, bem encaminhada, tenho trabalhado. Aí eu tenho o Lucas, que tem 1 ano e 7 meses. E ele, inclusive amanhã, acho que amanhã ele faz 1 ano e 8. E, claro, a gente quer, a gente precisa cuidar com as coisas, claro, porque tem ele, tem essa também, né? Mas a gente falta aquela confiança no que Deus está falando, sabe? Falta confiar um pouquinho em Deus. E a gente tem falado, e eu até conversando com a Jana, eu falei, eu disse, assisti aquele filme ali e ele fala muito assim, confiar em Deus. Sim. A gente tem nosso gigante todo dia. E é incrível quando você escuta Deus, confia em Deus e faz o que Ele manda. E aí, quando Deus me falou aquilo, nessa ida para casa, eu cheguei em casa e eu falei para todo mundo lá na minha casa.
Quem não sabe, eu tenho 3 filhas. Na época eu não era avó, hoje eu já sou avó de 2. E eu cheguei em casa assim, ó, se preparem que nós estamos indo embora. Eita! E eles, o quê? O quê? Nós vamos embora. Naquela mesma noite, sabe? Eu disse, vamos pesquisar um lugar no litoral de Santa Catarina que nós nem conhecia, porque nós tinha, na época, a minha sogra tinha casa em Atlântida Sul. Fica pertinho de Osório, pertence ao Osório. É uma praia que pertence ao Osório. Então o nosso costume era ir só até Atlântida Sul. E nós achávamos que vinha Santa Catarina era algo assim de outro mundo. Sim. Meu Deus, e até lá em Santa Catarina, hoje eu pego meu carro, vou ali pertinho, meu pai e minha mãe moram em Portão. Meu Deus, nem fala. E aí a gente disse, não, vamos ir para Santa Catarina. Então tá. Todo mundo falou, não, a gente não, quem quiser ir comigo tá convidado. Quem não quiser tá tudo bem, só leva a Valentina, que na época a Valentina tinha 8 aninhos, ia fazer 8. Eu disse, só leva a Valentina, o restante estão liberados. Caramba. Aí tá, daí todo mundo é um ato de coragem também. Aí, na época meu marido, né, começou a olhar as praias, ele botou na cabeça que queria conhecer o Mariscal. O Mariscal, porque o Mariscal... Daí ia ter o feriado de 7 de setembro. Daí eu disse, não, então 7 de setembro nós vamos lá conhecer então o tal do Mariscal. Daí eu fomos olhando e disse, mas primeiro nós vamos a Florianópolis, vamos entrar na ilha ali na capital, né? Só entramos, passamos uma noite em Canasieiro. Eu disse pra ele, não, aqui não é aqui, não é aqui. Daí vamos lá no tal do Mariscal. Aí viemos até aqui. Era depois da pandemia. Eu parece um filme na minha cabeça, porque aqui era tão vazio. Nossa. Que parecia que só faltava os fenos rolando no meio da rua. Se tu contar isso daí, eu vou te contar um negócio e aqui de Porto Velho. E aí nós chegamos e fomos pra Bombinhas, só que nem fomos até o Mariscal. Quando nós estava passando aqui, eu nem tinha escutado falar em Porto Belo, eu olhei pra praça. E eu disse pra eles, eu disse assim, ó, eu quero parar aqui na volta, nessa praça, quero conhecer aqui. Aí fomos lá, almoçamos lá em Bombinhas e voltamos, porque eu já tinha que ir logo embora. Paramos na praça. Fomos caminhando, era um vento frio, setembro, assim, tudo vazio. Fomos caminhando e ele vindo atrás de mim. Meu Deus, que cidade ruim, que praia feia, que cheiro de peixe. E eu indo caminhando na frente dele assim, sabe? Daí fomos caminhando, tinha os moles, fomos caminhando e ele reclamando. De repente, assim, uma voz assim, ó, não adianta reclamar, é aqui que vocês vão ficar. Nossa. E eu disse pra ele, não reclama, porque Deus já me mandou que é aqui que nós vamos vir morar. E depois, quando eu encontrei a cafeteria ali na Cassol, eu achei que fosse Itapema, porque no anúncio dizia Itapema. Pois é, não, quando inaugurada a Cassol ali foi nossa. Que a Cassol inaugurou Cassol Porto Belo, daí teve uma briga na rede social que todo mundo dizia que era Itapema. Itapema. Aí já dizia Itapema, né? Só que daí quando eu vim pra olhar a cafeteria, daí eu me programei, daí eu vim em setembro, 7 de setembro. Aí em outubro tinha feriado de Dia das Crianças. A gente veio daí em 12 de outubro, viemos daí pra cá, pra conhecer aqui. 2 de novembro, viemos de novo. E no dia 15 de novembro, uns dias antes, eu achei o anúncio. E a 15 de novembro tinha feriado. Viemos pra ver a tal da cafeteria. E eu tinha certeza que era Itapema. Quando eu cheguei ali conversar com a antiga proprietária, ela fez a cafeteria. Construiu tudo do zero. Coisa mais linda, Ed. Lindo. Abriu, deu a pandemia. Nossa, foi ela um choque, teve que né? fechar. E ela não trabalhou mais. Tava tudo novinho.
E eu achei tão engraçado, porque quando eu falei pra Deus, eu sei que tu vai me levar pra lá, vai me dar um negócio, tu sabe que eu sou meio exigente, eu gosto de coisa de madeira, eu gosto dessa cor, tal. Quando eu entrei lá dentro, assim, que eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, era tudo que eu imaginava. E a logo dela destoava com tudo, era amarelo, com marrom. O resto tudo uma cor vibrante e a logo amarela. Eu disse, meu Deus, só foi mudar a logo. O resto era tudo. E aí eu falei pra ela, nossa, Deus tinha me falado que ia ser Porto Belo o negócio que ele ia me dar. E ela disse pra mim, não, mas aqui é Porto Belo. E eu, mas como assim? Aqui na Itapema, ela não. Ali tem o rio Perequê, pra lá do rio é Itapema, pra cá do rio é Porto Belo. Aí eu entendi que era de Deus. Que loucura. Falou agora aqui de antigamente, né? Eu cheguei a morar aqui em 2000. E aí a gente vinha no centro, aqui tinha um cachorro quente, que tem um aqui que é histórico, né? Do Douglas. E... pode falar? Hã? Ah, é? Ah, não, é porque ele vai focando. Não, ele é produtor. Tô chique. Nós estamos... Aí eu lembro quando cheguei, tem o Douglas, que é histórico. Da onde tu aqui. é? Eu sou do meio oeste, do Fraiburgo. Nem muita maçã, passei frio. Foi a loucura. Daí chegamos a morar aqui, e nessa época era assim, a maioria das ruas aqui era um areião, assim, ainda. Era um evento, vim pra cá, gente do céu. Era um evento, a gente vinha de ônibus. Na época a gente vinha de ônibus até Tijucas, de Tijucas pegava uma praiana pra vir até Porto Belo. Não conhecia nada, a primeira vez que eu vim pra cá, a gente chegava na rodoviária aqui, sei lá, 7 horas da manhã. Chegava em Tijuca às 5 horas da manhã, aí pegava um ônibus às 6 e pouco lá e chegava aqui umas 7 horas. E a rodoviária era bem aqui pertinho. Não conheceu, né? Não, só era bem aqui ouvi pertinho. falar. E eu agoniado querendo conhecer a praia, esperando que meu irmão morava aqui. Aí eles vieram buscar nós na rodoviária, que eu e meu irmão, que é um pouquinho mais velho que eu, porque minha família é uma galera, né? Nós somos 7, é quase um time de futebol. Aí eu agoniado, queria ver praia, nunca tinha pisado, nunca tinha visto, praia. Não, nunca. Só de novela e filmes, só de televisão. E eu agoniado assim, ele atrasou porque eles esqueceram, sei lá, não lembro o que foi, na época não tinha celular, tá? Ele sabia que a gente ia chegar, mas não sabia o horário, e nós esperando eles chegaram ali, eram umas 9 horas, lembro certinho isso. Eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. Daí ele chegou e tal, vai buscar nós, não sei o que, vocês estão cansados? Eu disse, não, 13 anos, olha como é que é as coisas. Eu com 13, o meu irmão, que veio comigo, a diferença de idade nossa nos 3 anos, ele devia ter uns 16, eu acho. Nós viajamos sozinho, viemos lá de Fraiburgo de ônibus, tudo, não tinha aquela burocracia e tal. Sim, era outros tempos, né? Aí eu falei pra ele, agoniado, querendo praia, ele bem assim, ali a praia, é só descer aqui, ó, 100 metros por baixo da praia. Meu sonho estava realizado, eu sonhava, via o Tonho da Lua da novela. O Tonho da Lua na praia. O Tonho da Lua da novela fazendo os bonecos de areia. Sim. Meu sonho era fazer aquilo lá também. Eu tinha um sonho de fazer os castelos de areia. Eu disse, eu quero fazer o castelo mais lindo do mundo, vai sair na TV e tudo. Nunca consegui aquilo. Nunca consegui. Daí, eu lembro que tu falou agora, antigamente era assim aqui em Porto Belo. Esse horário não tinha mais ninguém na rua. Ninguém mais via no cachorro quente ali no centro, ficava contando os carros que passavam. Quando passava um carro diferente, nós já sabia que era um carro diferente. De outro lugar, de outra cidade. Esse daqui não é daqui. Esse não mora aqui, vamos ver de onde é que ele tá indo. Nós ficava prestando atenção na rua que tava indo. Eu queria ter chegado em Porto Belo nessa época. Era assim, invernão era assim. No verão a nossa emoção, porque tinha uma outra praça também, tinha uns bancos que ficavam na avenida. Pode perguntar pra molecada aí, a molecada que eu digo é da minha idade agora, né? Mas na época, que daí eu vim visitar com 13, com 14 anos eu vim morar pra cá. Nós vinha sentar no banco da praça, porque no verão era outro evento nosso, nós sentar pra ver a fila. Essa fila é de anos aqui, nós ficávamos vendo a fila do pessoal saindo da praia, nós ficávamos conversando com as pessoas na fila, o carro passando, nós conversando. Era assim. Mas veio todo mundo, veio teu pai, tua mãe. O meu irmão foi aventureiro, o meu irmão também, ele veio pra cá e não conhecia nada. Veio ele, a esposa e 2 filhos, na época, a primeira vez. Os pioneiros. E eles foram pra Bombinhas primeiro, depois vieram pra cá. Daí depois com o tempo veio vindo todo mundo. Hoje a família, a grande maioria, mora aqui.
Eu tenho um irmão meu que mora lá em Fraiburgo ainda, mas o restante mora tudo aqui. Minha mãe mora aqui em Itapema. Minha mãe é minha bebezona de 82 anos. Ai, que legal! Meu Deus, é muito bom. Não, e eu vejo assim Porto Belo, de que nem eu nasci em Nonoai, que faz divisa com Chapecó. Atravessou a ponte do Goiôem, indo pela, eu acho que ali, não sei se não é 460, 386, não é 386, vai lá por Frederico, mas acho que é 460 ali. Daí é Nonoai, primeira cidade, mas eu já morava em Portão, lá perto de Novo Hamburgo, já fazia 24 anos. Eu nasci em Nonoai, com 20 anos eu saí dali, fui para Portão e vim embora para cá. Vai fazer 6 anos agora em janeiro. Ô, Lu, por que eu tinha na cabeça que tu abriu primeiro em Bombinhas? Tu chegou a ter em Bombinhas, não? Não. Então, onde é que eu tenho na minha cabeça, minha vida inteira? Tu vê, agora eu tô falando, eu tô surpresa. Eu não sabia que teu primeiro tinha sido aqui em Porto Belo já. Sempre foi em Porto Belo, então? Sempre. Chegou a abrir no Perequê e chegou a abrir em Meia Praia. Isso. Mas daí fechou e ficou aqui. Fiquei aqui. É que a gente, como empreendedor, que nem eu te disse, a gente vai tomando algumas decisões que depois vai dizendo não. E daí até eu brinquei com o pastor Cássio, que é o meu mentor de empresários, porque até comecei a te contar que eu congreguei 15 anos lá numa igreja, e o pastor lá, ele é um empresário, e um grande empresário, e hoje ele tem essa mentoria para empresários, e eu faço parte da mentoria dele, né? E quando ele me convidou para fazer parte do clube dele, eu disse para ele, disse: Lu, eu tô te ligando para te convidar para fazer parte do meu clube de empresários, porque eu vejo que a gente pode crescer juntos e tal. E daí eu disse: ai, pastor, podemos, porque eu no início eu era uma empreendedora emocionada. Agora eu quero ser uma empreendedora profissional, porque o empreendedor, a maioria começa na emoção. Né? Não tem noção do que é ser empreendedor. Eu tenho esse negócio que tu falou antes ali, de sair da fogueira para olhar de fora. Eu trabalho com um evento e eu tenho alguma coisinha de som, iluminação, tudo. Eu sou muito apegado a isso, cara. Aí esses dias atrás até tinha aniversário da minha mãe e eu tinha um evento para fazer. E eu contratei, chamei os freelancers ali, o pessoal que eu já conheço, que trabalha comigo assim. Sim. Mas eu tava lá no evento e o meu coração tava lá, porque eu dizia, cara, e se eles fizerem uma coisa errada? Entendeu? É que a gente tem que delegar. A gente precisa delegar e confiar. E daí no final fizeram tudo certo, foi tudo elogiado, foi lindo e maravilhoso. Muito bom, a gente tem que confiar. Eu confio neles aqui, eu sei que hoje eu tenho a minha filha mais velha que coordena tudo aqui, né? Que nem eu digo pra ela, eu confio muito nela, porque ela tem a minha essência. Ela é aquela que me conhece, sabe como eu penso, e ela tem aquilo meu muito na veia dela. Até agora nós estava ali uma do lado da outra, chegou um cliente ali, o Carlinhos, ele, nossa, parece duas pessoas iguais, são muito parecidas. A minha filha mais velha é muito parecida, né? E então a gente precisa fazer isso, precisa confiar. Então eu aprendi isso assim, no início eu era muito apegada a tudo, não, é o café, é o meu nome, é isso, aquilo. Eu disse, peraí, se eu não confiar, se eu não delegar e conduzir, eu não vou crescer. Vou continuar sendo a da cozinha, como sempre eu estava sendo, e eu não quero isso mais. Então foi bem, é um processo, né, que a gente vai deixando e vai vivendo, e vai vendo que dá certo. É maravilhoso. Você tira aquela carga de cima de ti e tu consegue respirar e dizer assim, não, eu posso ir por esse caminho. Ô Lu, e é bom quando tu recebe alguém assim que tu conhece, que pode parar pra conversar com a pessoa. Não, e eu sou assim, eles riem de mim, tá? Que eu sou a pessoa que eu vivo
o agora. Sim. Se eu estou aqui contigo agora... Olá! Conjunto. Vai lá. Quer passar aqui? Passa aqui. Passa aqui. A dona Ilê e a Jo. Ai, dona Bom. Maravilhosa. Elas são, olha. A Jo é uma pessoa... Ainda quero conversar contigo. Alô, verdadeiro. Agora eu perdi até o raciocínio, a linha de raciocínio. Eu sou a pessoa do agora. Isso. Eles riem de mim por quê? Porque agora eu tô aqui conversando contigo, né, Ed? E se chegar um cliente aqui, eu sento conversar com o cliente, pra mim o resto não... parece que não existe mais. Mas eu vivo, tão importante eu vivo aquele momento que eu tô vivendo contigo. Mas isso é entendeu? Importante. Aí um dia tava, mas pensa que tava pegando fogo assim ali, sabe? Um monte de cliente, gente, e eu conversando com uma cliente. Ela disse: Lu, senta aí comigo. Ela tomando um cafezinho, daí eu disse, não, e eu sentei. Pra mim só existia eu e ela. Era eu e ela. Mas é ótimo. Aí passou, e eu não vi nada o que estava acontecendo. Aí passou tudo, ela foi saiu, se despedimos, tudo. Ele disse: tá, tu não viu a correria que nós tava? Tu não viu? Nós aqui, ó, precisando de ajuda. Eu disse: olha, eu não vi. Vocês deram conta? Mas eu deram conta, né? Se não viu, tá. Eu disse: o meu momento era com a minha cliente agora ali. Então assim, é algo assim que eu me desligo, sabe? Eu me desligo, eu tenho isso. Eu tenho cuidado muito porque eu perco foco muito rápido das coisas. Eu tô conversando contigo, não sei se você já percebeu, dá uma movimentação, eu já tô olhando o que é. Eu sou assim meu tempo todo. Aí no meu trabalho eu sou assim também. Eu tô fazendo aqui, mas se alguém movimenta, mas é porque eu acho que é do meu trabalho, é isso. Porque quando a gente tá fazendo um evento, principalmente um evento grande, a gente precisa estar de olho em tudo. Então se tem uma movimentação, tô falando com alguém aqui, tem uma movimentação lá, eu já preciso saber o que tá rolando. Então isso eu não consigo trabalhar só no evento. Eu converso muito com a minha... Eu tenho meu dia, tudo isso, cara. Eu converso muito com a minha mente. É? Quando a minha mente tá assim, porque... Eu digo: mente, agora o nosso momento, o meu momento é esse aqui. Então nós vamos focar nesse aqui agora. Isso aqui não está acontecendo ainda. Então esse é o momento de eu viver isso aqui. E funciona. Que bom. Porque o que acontece? A nossa mente, ela fica falando o tempo todo. Às vezes a gente pensa assim: nossa, os nossos pensamentos. Não, é a nossa mente falando coisas pra nós. Agora, a partir do momento que tu usa a tua consciência, que tu tá consciente daquilo que tu tá fazendo, tu vai dizer pra ela: mente, agora tu silencia. Agora aqueles pensamentos, aquilo é só um pensamento, então silencia um pouco, porque agora esse momento eu tenho que fazer tal coisa. Eu uso isso pra tudo, pra leitura. Quando eu vou ler... A minha vida toda eu li um livro só. Meu Deus, eu leio um por semana. Sério? E assim, quando eu vou ler, que eu começo a ter pensamentos aleatórios, eu já falo: mente, agora não é o momento. Agora é o meu momento de leitura. Vamos silenciar. Eu sou um preguiçoso para leitura, Lu do céu. Edi, é só até tu começar. E eu vou te contar uma circunstância que eu fiz, porque eu fiquei internado, e não vou me vitimizar aqui, eu fiquei internado por causa da minha vesícula. Passei 15, 20 dias no hospital assim, até coisa. E não tinha o que fazer. A gente estava recém meio que saindo da pandemia, então não podia visita. A visita era muito restrita ainda e tal. Nem acompanhante. Isso, nada. E eu, cara, eu não tinha o que fazer, eu não aguentava mais olhar pro celular. O Instagram era a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Foi, muito tempo ali assim e tal. E eu juro que do nada apareceu uma história. Sabe quando uns cortezinhos? Tipo, vai ter vários cortes disso aqui. Mas já apareceu um cortezinho, fiquei curioso. Aí eu fui ver o que era. E aí eu descobri um livro e baixei o livro e li o livro.
Aí eu li o livro enquanto estava internado e depois assisti o filme. E depois eu vou lembrar qual que é e eu deixo na descrição ali e o pessoal procura. Que conta a história do cara que... Tu vê como é que são as coisas. Hoje a gente tem muito cuidado com as crianças, tudo. Mas tu vê, ele se perdeu dos irmãos dele com 3 anos, 3 aninhos. E é lá nos Países Baixos, falava, eles eram muito pobres, os irmãos saíram pra pedir coisa. Ele com 3 anos cuidava da irmãzinha mais nova dele ainda, olha só. E aí naquele dia ele saiu com o irmão mais velho, foram pra uma estação de trem, como ele tava muito cansado, ele dormiu num banco. Não, o irmão isso saiu não pedir... tem um filme? Tem um filme. E o irmão dele saiu pedir coisa, ele acordou, a estação não tinha ninguém, ele viu um vagão de trem, entrou no vagão para dormir dentro do vagão, o trem andou e ele ficou, e ele não sabe, perdeu noção de tempo e tudo. Aí depois ele foi adotado, ele foi morou na rua, depois foi por um negócio de criança, foi adotado. Alguma coisa com Leon? Isso, esse mesmo. Leon, não sei o que, Leon. Alguma coisa Leon, eu vou descobrir, eu vou lembrar e vou colocar ali. E, cara, eu achei fantástico. E eu li o livro todo, depois vi o filme, então foi o único livro que eu li inteiro, assim. Inclusive tem um lá que eu tava junto, a Raíssa vai lembrar disso. Ela tava junto comigo, nós fomos lá, eu olhei, eu disse, cara, eu vi esse livro aqui, eu peguei pra ler, eu li metade e não terminei de ler, e a pessoa pediu de volta, eu devolvi, eu vou comprar ele pra eu terminar de ler, pra depois eu pegar o segundo. Eu juro pra ti, ô Lu, ele tá com plástico ainda. Meu Deus. Eu não abri, eu sou muito preguiçoso, não, e é um erro. Você tem que ver minha biblioteca lá em casa. E é um erro, né, porque leitura é leitura, né? Eu leio muito, Ed, foi isso que me fez porque, Ed, eu era uma dona de casa e serva na igreja, meu trabalho. Eu servia muito na igreja lá onde eu vou ter que atropelar um minutinho, vou ter que passar a tua vista, tem como? Não, pode passar? Pode. Passa. Não, cuidado que cai, peraí. Ela passa ali, acho que ela passa. Ah, ela passa. Não passa sim. Passa. Qualquer coisa eu ajudo ela. A gente faz um... Isso. Isso, tem terminado a gravação. E aí, Ed, eu... Lá na igreja onde eu congregava, era uma igreja de ministérios. Então, Parece assim... um pouquinho. Passa, né? Passa, Olha lá. Ai, meu Deus, que medo. Passa. Passa. É só um celular, se cair a gente junta. Olha aí, ó. Tchau. Valeu, tchau. Voltando à gravação. Fechou. Vai. Aí, Ed, eu tinha... a igreja lá é uma igreja muito grande. O campo missionário, que lá tem a sede, que é em Novo Hamburgo, tem 3.000 membros. Caramba. E aí são campos missionários. Portão era o maior. O campo missionário de Portão, se eu não me engano, hoje deve ter uns 600 membros. Caramba. Então, assim, a visão da igreja lá é assim, é uma igreja que gera recursos. Por quê? Porque a igreja é aquela que serve, não que é servida. Então, para servir as pessoas com recursos financeiros, assim, quando precisam, ela tem que gerar recurso, né? Sim, com certeza. Então, a gente fazia muito evento, a igreja tinha muito jantar, nós fazia casamento, casamento assim, duas noites de casamentos. Aí fazia o jantar e daí vendia o jantar para ter recursos, né? Sim. O que desse de lucro era pra igreja. Vamos fazer... Tu não tem noção do que nós fazia de eventos. E o pastor Cássio, ele viu em mim algo que eu não tinha visto, que era uma liderança. Aí ele me falou: Lu, tu cuida da cantina pra nós. Aí lá tem a cantina, tu chega lá, vende pastel, coisa nada e tal, né? E tu cuida da cantina pra mim? Eu, não, pastor, eu cuido sim. Só que daí o que acontece? Eu cuidava da cantina, então eu tinha que convidar as pessoas para ir servir. Porque assim, era eu e mais uma pessoa, então a pessoa tinha que servir por amor. E daí era no domingo de manhã às 6 horas da manhã, no domingo de noite às 5 da tarde,
na quarta-feira às 6 da tarde, porque sempre antes do culto e depois do culto tinha o trabalho da cantina, que é venda de lanches para angariar recursos. E eu fazia isso. Aí nós fazíamos kit galeto, 2.000 kit galeto. Caramba. Sabe quanta gente precisa para fazer 2.000 kit galeto, que era galeto, maionese, e galeto macarrão. É bom, né? Ai, eu adoro. E então tinha assim 40, 50 pessoas para fazer isso. E eu fazia, o pastor dizia, ó, quem quer servir, fala com a Lu Arcari, ela tá fazendo a escala. Então enchia de gente assim para servir, né? Então eu sempre fiz isso e ele me colocou nessa liderança desses eventos. Lu, lidera, tu vai, e eu comecei a fazer. Então no que eu trabalhava? Eu servia na igreja e era dona de casa, cuidava da minha família. Então, mas assim, daí a parte de gastronomia, então, tu começou na igreja? E aí, sim, e daí o que aconteceu? Eu sempre gostei de cozinhar. Lá em Portão me conhecem na igreja como a tia Lu. Eu sempre gostei, porque daí lá a nossa igreja lá, ela investe muito nas crianças. Porque a visão deles entende que tu investir nas crianças é uma igreja viva sempre. Porque dali vai sair pastores, vão sair líderes, né? A igreja permanece, tanto que foi fundada em 89 e é uma igreja que mais cresce lá por causa disso, sabe? Então eles têm um ministério infantil muito forte, tem um ministério Juad, que hoje é interdenominacional, que é de qualquer lugar pode ter esse ministério. Inclusive eu encontrei aqui em Balneário Camboriú e eu levo a minha filha de 13 anos ali todo sábado de tarde. Eu conheço o ministério, né? E aí o que eu fazia era isso, dona de casa e servia na igreja. E foi que eu disse, um dia o pastor trouxe uma palavra e disse assim, ó, Deus tem falado que quem quiser esse ano um crescimento exponencial em alguma área é para ir estudar, é para ir buscar conhecimento. Vão buscar conhecimento naquilo que vocês querem, porque vão ter oportunidades e vocês precisam estar preparados. Só que minha parte de gastronomia, eu já fazia isso na igreja. E eu pensei assim, eu crescer como... Eu não pensava em ter negócio nem nada, né? Mas eu disse, eu quero servir a Deus de uma melhor forma, mais profissional. Aí eu pensei, eu quero estudar. Eu quero que quando tem os nossos eventos eram muito bem falados lá. Eles, assim, o pastor colocava 200 ingressos, 200 convites para venda, em 3 dias vendia tudo. E aí eu disse, eu quero fazer isso de uma forma mais com excelência, porque eu não estou fazendo para qualquer pessoa, estou fazendo para Deus. Sim. Aí eu decidi estudar gastronomia. Que show. Aí eu fiz o curso de gastronomia, então eu sou formada em gastronomia. Só que nesse meio tempo, esse restaurante lá, essa confeitaria, eu estava fazendo o curso, eles me chamaram. Lu, precisamos de uma confeiteira. Eu disse, mas eu não tenho experiência. O que eu faço é na igreja. Não tenho experiência. Como que eu não tenho experiência de produção, eu tenho experiência do que eu faço. Não, mas a gente quer que você venha aqui conversar com nós. E eu fui. E aí ele disse assim pra mim, o dono lá, tu tem carta branca, pode fazer como você quiser. Eu disse, então eu posso fazer da maneira como se fosse meu? E ele pode fazer, como se fosse teu. E eu tenho o Geraldo Rufino, conhece ele sempre diz, a gente tem que empreender no CNPJ do outro para aprender a ser empreendedor. É uma oportunidade muito grande que um funcionário tem de empreender no CNPJ do outro, porque tu não tem encargos, não tem preocupação, não tem nada. E tu empreende, aprende. E foi o que eu fiz, eu empreendi lá. Eu disse, se eu tivesse um dia algo, ia ser dessa maneira. E foi o que eu fiz. Que show. E aí
eu não era empreendedora. E tinha confiança dele, né? Muito. E aí foi que daí eu vim pra cá e comecei com o café. Eu acho bem bacana, assim, principalmente que tu conquistou essa confiança, sabe? E, poxa, eu vi essa história, meu, é muito legal esse negócio que começou na igreja. Sim, e quando, Ed, começou, olha o despertar, sabe? Porque a gente tem que ficar atento no despertar das coisas. Quando começou a me despertar isso, foi um dia que eu... Sabe quando tu, assim, ó, eu sabia que eu era uma boa mãe. Eu escolhi ser mãe e dona de casa, ser esposa por um tempo, enquanto as minhas filhas estavam precisando de mim, né, dentro da minha casa. Então eu não trabalhava. Eu era uma pessoa que estava sempre na igreja à disposição quando eles precisassem. E isso para mim era uma alegria. Só que um dia eu fui conversar, estava conversando com a pastora, que é a esposa do pastor Cássio, a Grazi, e aí nós conversando, e ela me fez uma pergunta. E aquela pergunta me virou Ela me disse assim: Lu, se hoje Deus chegasse e te chamasse assim: Lu, ó, teu tempo aqui está encerrado na terra, tu vai ter que subir. Tem alguma área da tua vida que tu diria para Deus assim: Senhor, deixa eu ficar mais um pouquinho, porque tem essa área na minha vida que eu gostaria de viver, que eu não vivi? E aí ela me fez aquela pergunta dela, disse: tu sabe se tem e qual é a área, Lu? Aquilo me deu um choque. Aí eu disse para ela: tem sim, Grazi. Eu gostaria um dia de ser profissional, de dizer assim: não, eu sou uma boa mãe, uma irmã da igreja, uma boa filha, eu tenho tudo isso, mas um dia eu gostaria de ter uma profissão e ser boa naquela profissão. E ela olhou pra mim: e o que te impede isso? Daí me caiu os butiá do bolso, como a gente diz hoje. Eu disse: nossa, o que impede isso sou eu. A gente fez, né? E aquilo virou assim em mim uma chave, e eu comecei a pensar sobre o assunto, porque tudo começa com o pensamento. A nossa vida são pensamentos, porque quando tu pensa, se tu deixa o teu pensamento tomar conta, aquilo gera um sentimento, e o sentimento gera uma ação. Então por isso que quando você tem o foco em alguma coisa que você quer, alguma coisa, começa a pensar naquilo, que seja o foco do teu pensamento, porque e aquilo vai criando um sentimento, não, aquilo tu vai sentindo, não, isso eu posso, não, eu posso isso. Olha só, eu vou, e aquilo tu vai se encaminhando a uma ação. Então eu sempre digo assim: eu cuide com o pensamento. Pô, é tão legal assim, nas nossas conversas, tu já falou várias vezes a questão da mente, pensamento, e é por isso que tem aquele ditado que fala, né, mente parada é por cento do diabo, isso, né? E é bem bacana isso. Pior que agora tu me pegou, porque tu me fez refletir sobre esse negócio também, porque tem muita coisa que só depende da gente mesmo. Sim. Tem nada que impeça. Só o que impedia eu ligar uma câmera e vir aqui conversar, ou chamar outra pessoa, desde 2023. Isso. Olha quanto tempo. E daí todo mundo diz assim: esses dias eu conversei com uma pessoa que ela me deu um estalo assim, ó, tão grande, que eu, puxa, é uma cliente que ela vem sempre aqui, uma maravilhosa, uma energia assim, ela é terapeuta, a Chay, e a gente se viu aqui a primeira vez e já a energia se bateu e já começamos a conversar e tal. E um dia ela estava ali almoçando, eu adoro vir almoçar aqui e tal, e daí ela falou uma coisa assim: pois é, né, temos que esperar em Deus. Ela disse: ai, Lu, mas esse negócio tudo bem, que esperar em Deus, mas daí até quando? Tá, e até quando vamos esperar?
Tem aquela história, agora você falou, é legal, casa bem com isso. A história do alagamento, que a pessoa tava em cima do telhado e pedindo pra Deus, vem me buscar. Aí chegou o cara com barco, não, Deus vai vir buscar. Chegou outro com um helicóptero, não, daí Deus vai vir buscar. Daí ele morreu e chegou lá. Tá, por que não foi buscar? Deus falou, eu te mandei um barco, te mandei um helicóptero, não sei porque não quis. Olha que loucura. Eu mandei todos os recursos possíveis, de todos você disse que Né? não. Então assim, ó, quando ela me disse aquilo, tá, mas aí Lu, eu vou ficar esperando até quando? E eu, pá, pois é. Porque daí um dia eu tava escutando uma coisa, uma pessoa falar, e ela disse assim, aqui lá na palavra de Deus diz assim, ó, porque a bênção do Senhor te alcançará. Tá, a bênção do Senhor, ela alcança quem? Aquele que está em movimento. É verdade. Então Deus, Ele espera que tu espere nele, mas enquanto tu espera, tu tem que agir. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então aí, ó, quando ela me diz que não esperar, é verdade isso. Então eu tenho que se movimentar, vamos se movimentar, vamos se movimentar para quê? Para a bênção alcançar. Bem essa, né? Então assim, aí a gente vai procrastinando algo que já podia ter feito, mas não, eu vou esperar. Vou esperar o quê? Né? E aí foi aquilo assim que me motivou, sabe, não, eu vou buscar entender como funciona isso. Já vou começar a pensar no que eu quero. E sabe o que primeiro eu fiz? Eu peguei um caderninho que eu tenho guardado até hoje e desenhei a minha logo. Ah, sério? Só que não tinha o café, né? Porque eu não sabia. Porque Deus me deu o nome do café. Eu não botei o Lu Arcari porque eu queria. Tá, mas teu nome mesmo, eu só conheço a Lu. Luciana Arcari. Ah, é? É, todo mundo lá em Portão me conhece por Lu Arcari. E aí um dia eu tava indo à Estância Velha, porque eu morava em Portão, mas a minha filha estudava em Novo Hamburgo e eu levava ela até a Estância Velha, pegar a van, 5 horas da manhã. Aí eu voltava para Portão, 6 horas da manhã eu ia trabalhar. Nesse período dessa 1 horinha eu levava ela, quando eu tava voltando eu usava esse tempo para quê? Para orar, falar com Deus. Então assim, eu louvava, orava. E um dia Deus disse pra mim, ó, vai te preparando que eu tô preparando algo para você. Que show. E aquilo me deu um frio no coração, assim, sabe? Quando veio aquilo na minha mente, eu, nossa, Deus, tá, tudo bem. No outro dia, eu, de novo, a mesma coisa. Vai se preparando, tenho algo pra você. No terceiro dia, a mesma coisa. E Deus disse assim, Senhor, tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que engane. Se arrependa. Se tu tá me dizendo isso, Senhor, eu tô acreditando nisso. Então assim, ó, eu senti no meu coração. Então, se um dia eu tiver um negócio, eu vou colocar o nome de Alecrim. Porque Alecrim tem um significado espiritual, de força, de coragem, tal e tal. Aí na mesma hora Deus disse assim, não, o nome vai ser Lu Arcari. E você vai honrar o meu nome através do teu nome. Ixi. E aí eu, não, Deus, eu não vou botar meu nome no negócio, nem falar. E Deus dizendo, não, vai ser Lu Arcari o nome do negócio. E aí eu cheguei em casa, daí passou uns dias, e daí eu comecei a pensar naquilo, nossa, eu peguei o caderninho, fui e desenhei a logo. Então, todo mundo acha que isso aqui é um trigo. Não é um trigo. Alecrim. É um alecrim. Ah. É um ramo de alecrim. Sentido. E aí eu desenhei. Aí quando eu vim pra cá, eu tinha lá um casal de conhecidos, amigos, que sempre me deram muita força. Lu, que não sei o que, tem que ter o teu negócio. E eu dizia, não, eu não. E eles têm uma empresa de marketing e visual, assim, coisa. E eu disse pra eles, eu quero que vocês desenhem a minha logomarca.
e eu levei pra eles o esboço que eu tinha desenhado no papel. E aí eles criaram essa marca. Ficou muito legal. Então assim, ó, às vezes as pessoas não sabem o que tem por trás de uma história. Eu gosto muito eu sou fã de sentar, conversar com as pessoas e entender a história delas. Meu, maravilhoso. Porque a gente se conhece assim, faz tempo já que se conhece, mas não fazia ideia. Se acrescenta assim, olha, eu diria. A minha cabeça primeiro, que eu achei que o primeiro café teu tinha sido de bobinhas, não sei por que eu carregava isso. E daí tem toda essa história, tem tudo. Aí entra lá o que a gente estava falando lá no comecinho, as pessoas pensam que assim é de repente. Mas olha o processo que tem, entendeu? É o processo, é a preparação, é o buscar, entendeu? Eu sou meio ruim de leitura, mas eu confesso pra ti assim, ó, não tô me vangloriando, tá? Mas no que eu faço, eu procuro dar o meu melhor. Sim. Então, assim, pode ter alguém que discorde disso ou não, mas eu acho, não, eu tenho certeza que no que eu faço eu sou bom, tá? Daí o pessoal vai fazer um quarto e vai dizer, ó, ele tá se achando. Não, mas no que eu faço em questão de eventos, as coisas assim, tudo. Cara, e no meio nosso, Lu, no meu meio, eu digo assim no meu meio, porque eu sou funcionário público, né? Meu, a gente tem muita. Eu vejo assim, até eu tava conversando outro dia com uma conhecida minha. Não, tá de boa, obrigado. O café é maravilhoso. Uma aguinha. Por enquanto não. Não, tá de boa. Tá de boa. Oi? Ele ofereceu um aquecedor. Tava conversando com ela e falei, cara, eu fico assim, ó, eu fico num estado de nervo, porque tem gente que vive por viver. Chego aquele horário, faço o que eu tenho que fazer, na nesse horário eu vou realidade embora. não vive, existe. Existe, exatamente. Existe. A pessoa só existe. Sim. Aí quando tu chega com uma coisinha diferente, a pessoa diz, pra que isso? Sabe por quê? As pessoas são acostumadas e você não é adepto à leitura. Não. Mas eu vou te indicar um livro. Não, vou ler. E você vai ler. Sabe por quê? Porque é um livro, Ed, que tu vai começar a ler e tu vai dizer, nossa, esse eu vou ter que terminar de ler. Porque eu já li ele, já reli e vou ler de novo. O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. Já ouvi falar do Napoleon Hill. Então assim, ali nesse livro ele traz muita coisa de que o porquê que as pessoas são assim, como você está falando. Porque as pessoas hoje vivem no automático. Mas é o que querem que aconteça. E eu não entendo que as pessoas fazem aquilo. Eu não consigo fazer só aquilo ali. Por exemplo, às vezes eu vou botar um som num evento. Aí, claro, tem contrato, tem tudo, o que vai aquela descrição ali. Aí a pessoa chega pra mim assim, no meio da coisa. Ô Ed, não dá pra colocar só mais umas luzinhas ali assim, se eu tenho? Não, já vou colocar. Quanto é que isso vai sair? Estamos aqui, vamos trabalhar, vamos fazer. Eu tenho material e nós vamos fazer acontecer. Mas eu pego gente que faz assim, não dá pra... Não dá. Entendeu? Não então dá. Eles não me pegaram eu ainda, porque aqui quando eles dizem assim, não dá, porque eu já fiz. Eu digo pra eles aqui, eu brinco, né? Eu digo assim, ó, vocês me dizendo que não dá, vocês vão arrumar uma briga comigo, porque eu quero solução, eu não quero desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Vamos fazer um evento esses dias, a Raíssa de novo, a Raíssa sabe que estava fazendo um evento, pegamos um fornecedor diferente. Coisa de prefeitura, licitação, estava pegando um fornecedor diferente. Aí no desenho, eu mandei o desenho antes do palco, painel de LED, tudo que a gente bate ali, mandei pra pessoa e falei, tem que montar assim. Por quê? Porque na hora da palestra, lateral fica as logos do evento, de realização, apoiador e tal, e no meio é o que o palestrante vai usar. Sim. Ponto, beleza. Chegou lá, a lateral apagada. Eu disse, cadê as logos dali? Não dá porque tá usando o meio. Eu disse, tá, mas por isso que eu fiz assim, senão não tinha sentido. Sim. Não, mas não dá, eu disse, dá. Não. Catei, fui lá e busquei foto de um evento do ano passado, mostrei pra ele. Dá, porque eu já fiz. Ele falou, não, mas é que eu não sei fazer. Eu disse, então tu não sabe fazer, não é que não dá. E aí, como é que nós vamos resolver? Aí entra outra situação que a gente tava falando agora ali, assim, ó.
é o que tem. E não fizeram. Cara, nossa, eu fico assim, cara, ele não buscou. Tem YouTube, procura ali, ó, como fazer. Sim, as pessoas não buscam mais agonia, a solução. E quando tu vem com a solução, eles vêm com 10 desculpas que não dá. Então assim, ó, o que acontece, Ed? Quando eu tava aqui no início no café, na igreja lá, eu fazia de tudo lá. Que nem assim, a gente mudou de prédio, sabe? Lá na igreja nós estava num lugar muito pequeno, o pastor alugou um outro prédio muito maior. Então assim, ó, e daí ele refez toda a estrutura e tal. Desde os banheiros nós botamos rejunte, eu juntei a mulherada e nós que rejuntamos toda a igreja. Cara, mano, é massa. Tudo. Lu, consegue pessoa pra fazer a limpeza geral nos banheiros? Vou lá, eu junto fazendo também. Quando eu comecei aqui, eu era da cozinha, eu vinha pra frente, eu fazia, tudo eu fazia. Então assim, eu fazia café, tudo eu fazia, Ed. Então assim, ó, quando uma pessoa me diz não dá, daí a pessoa, não. Tu não fala. Não fala isso pra mim, porque eu já fiz e eu sei que dá. Eu sei que dá. Então aí eles evitam de falar pra mim que não dá. Então assim, a mesma coisa hoje. Hoje eu estou no ramo imobiliário também. Sim. Então assim, é um ramo que eu não conheço. Então, quando eu chego lá, hoje eu faço parte de uma imobiliária ali na 252, as proprietárias lá são maravilhosas. Eu não chego lá e digo assim, não, mas não dá. Não, se elas fazem, é porque dá. Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou me chegar nelas que elas sabem que elas estão fazendo. Exatamente. Se elas me dizem assim, Lu, faz assim, eu não questiono assim, não, mas isso não dá certo. Não, se elas estão falando que dá, que é pra fazer assim, é porque elas já testaram, já fizeram e deu certo. Então assim, as pessoas hoje estão limitadas. Só que a gente tem que entender que o nosso mundo, ele é ilimitado. Nossa, muito. Ele é muito ilimitado. Muito. E cheio de possibilidades. E eu, pra mim, assim, ó, o meu universo é cheio de possibilidades. E não pode, não dá. Então eu acho que é por isso que a gente vai aprendendo e tendo estratégia. Porque eu vou aprendendo contigo, vou aprendendo com as coisas à minha volta, com aquilo que eu vou fazendo, com aquilo que as pessoas vão falando, e eu vou captando muito isso, sabe? Que eu escuto. E assim, eu não, hoje de manhã eu sentei para conversar ali com o menino ali, o chefe da cozinha, e daí eu tava colocando para ele, eu não sou uma pessoa que diz assim, não, fulano tá certo, fulano tá errado. Não, existe a verdade de cada um. O Ed vai chegar aqui e vai me dizer assim, Lu, esse teu café aqui, ele não tá bom. Tá tudo bem, Ed. É o Ed que tá dizendo que o café não tá bom. E a verdade do Ed eu não vou ter que questionar, não, Ed. Que é isso, tu falar que o meu café não é bom e tal. Tá, mas é a verdade do Ed. Sim. Agora vai chegar outra pessoa aqui e vai dizer, nossa, Lu, o melhor café que eu já tomei na minha vida. E é a verdade dele, é a verdade. É o gosto dele. Então assim, não existe a pessoa assim, ai meu Deus, esse dia até agora, quando eu fui viajar, eu tava vindo um monte de pensamento na minha cabeça, sabe, isso, e daí deu aquela polêmica da Natália Beauty com a menina aquela, né, e tal, e daí eu disse assim, poxa vida, assim, uns ficam, eu sou a favor da Natália Beauty, eu sou a favor da biomédica lá. Eu disse, gente, tem duas pessoas com duas verdades. Então assim, a fulana errou, a ciclana acertou. Não, existe as duas erradas e as duas certas. Sim. Não existe. Porque, para começar,
A menina ela chegou lá num lugar onde ela estava como convidada, mesmo que a gente pague para ir num lugar, tu tá ali e a anfitriã, ela é a rainha. A anfitriã é o... Então a minha mãe sempre me ensinou que quando eu estou em algum lugar que tem um anfitrião, eu nunca vou me sobressair. Sim. É a mesma coisa que num casamento. Tu querer ser mais bonita que a noiva. Entendeu? Né? Então assim, e a Natália errou também porque ela poderia ter mostrado a grandeza dela se ela chamasse a menina, ai, vem cá, querida, sobe aqui comigo, me conta, eu vou te mostrar o meu diferencial. Meu diferencial talvez para muitos, para mim seja números, mas eu vou te mostrar o meu diferencial. Meu diferencial é esse, ó, é o acolhimento. Eu vou pegar na tua mão e vou te ensinar o que eu fiz desde o meu início. Show de bola. Entendeu? Só que assim, eu daí fico dizendo, não, porque há isso, porque aquilo, porque vai ter aqueles que vão, sim, mas tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Então assim, ó, uma vez entrava numa discussão, ai, porque... Não. Cada um com a sua verdade e tá tudo certo. Eu vou sentar aqui contigo, vou conversar contigo, você vai falar a tua opinião e eu vou estar aqui pensando, pois é, né, e tal, a minha opinião é essa, mas o Ed, a verdade dele, eu vou respeitar a verdade dele. Pronto. E nós vamos ser amigos. Que maravilhoso, E deu, e tá tudo bem certo. Assim mesmo, bem assim, maravilhoso. E as pessoas ficam criando caso. Aí eu tava até falando pra ele, disse assim, ó, não existe aqui um certo e um errado aqui dentro. Existe um que tem um potencial maior em tal área e o que tem um potencial maior em tal área. E nós vamos desenvolver isso na pessoa. E é cada um respeitando. E cada um respeitando o seu, porque aqui a gente tá no mesmo time. Fazendo, não interessa quem vai fazer o gol. Desligou o teu microfone. Não precisa, pode ficar aí que eu vou fazer aqui pra nós conversar, que daí vai pegando mais aqui, até porque a gente tá indo pra finaleira. Sim, tu tem compromisso, eu tenho compromisso também. Mas a gente, isso é papo pra umas quantas vezes, Ed? Não, e eu vou querer conversar de novo. Ô Lu, falou bastante de pensamento, de mente, assim, eu acho legal então, pra gente, já que o microfone acabou a bateria, e a gente tá indo, acho que pra 1h e pouco já, né? Tem que ver quanto é que tá ali. Deixa uma mensagenzinha aí pra gente. Uma mensagenzinha. Tipo, pra quem tá querendo fazer alguma coisa, mas tá com medo. Tipo, eu. Só vai. Eu sou a incentivadora do IED. Porque é como eu disse, tudo começa no pensamento. Tem o pensamento, foca naquilo que tu quer. Só foca. Ai, mas o que os outros vão pensar não interessa. Não interessa. Eu entendi isso, eu entendi isso uma vez que uma pessoa me disse assim, eu ficava pensando assim, meu Deus, quando uma pessoa um dia disse assim, Lu, quando Deus olha lá de cima, Ele não olha todo mundo. Eu disse assim, Deus olha a igreja, a gente sempre acha que a igreja é o templo, e que a igreja é tu e eu. Quando Deus olha lá de cima, Ele olha lá a minha igreja Lu caminhando. Ele não tá olhando pro Ed. Quando Ele tá olhando lá de cima, Ele tá olhando só eu. Ele tá hoje aqui admirando eu. Nossa, olha lá a minha filha Lu. A minha filha Lu tá lá. Ele não tá preocupado agora com o Ed, Ele tá preocupado comigo. Mas daí, como Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é tudo, Ele tá olhando, meu filho Ed. Porque nós somos indivíduos. E únicos, né? E únicos. Por que eu vou me preocupar com o outro? Quando eu me preocupo com o outro, eu tô olhando para ele já com olhos de julgamento. E assim, ó, não importa, Ed, se uma pessoa vai escutar o que nós estamos falando aqui, se 10 pessoas, se 50 pessoas, não importa. Não importa. Se você pensou, não, eu vou fazer esse podcast, essa entrevista, isso que eu vou fazer,
não importa o que os outros vão pensar, ou que os outros... Importa é você ser aquilo que você quer ser. Ah, mas eu quero ter um podcast que tenha no YouTube 100 mil inscritos. Tá, mas primeiro de tu ter os 100 mil inscritos, você tem que ser o Ed que merece esses mil inscritos. E como que esse Ed se posiciona? Como que esse Ed se posiciona? Como que esse Ed com 100 mil inscritos no teu canal se posiciona? Como ele pensa? Porque ele já existe. Sim. Ele já existe. Esse Ed aqui, ele ainda não sabe, mas esse Ed com 100 mil inscritos no canal já existe. Amém. Só que ele tem que se posicionar como Ed com 100 mil inscritos. Entendeu? Como ele pensa? Como ele age? O que ele faz? Será que ele tem medo? Será que ele tem dúvida? Será que ele duvidou? Porque ele chegou aos 100 mil. E para ele chegar a 1 milhão de inscritos, daí é rapidinho. Você entendeu? Então assim, ó, às vezes as pessoas, eles riem de mim aqui, eu não sei o que. A Lu, que daí eu sempre digo assim, eu quero, lá no Rio Grande do Sul é muito comum a gente andar de chapéu. E aqui não. Devo ficar assim, não vou criar aquela coisa assim de, olha a Lu ali de chapéu. Aí esses dias eu falando pra minha filha, disse assim, eu tenho tanta saudade de usar chapéu, né? Daí ela, mãe, por que não usa? Eu disse, tá certo, eu vou usar. Eu achei lindo. Porque as pessoas não são acostumadas aqui. Aí eu até tava brincando com meu pai, por causa que o meu pai usa chapéu. E é normal lá a gente sair na rua e ter as pessoas de chapéu. Sim. Daí, por quê? Porque eu não estava sendo a Lu. Eu sou essa Lu. Nós podemos ficar aqui horas conversando, Ed. Horas, eu sempre, pra mim, assim, não tenho problema nenhum em ficar horas conversando com alguém. Quero agradecer o café e o mato, né? Essa conversa maravilhosa, tá? Muito obrigado. Teremos outras. Sim. E com certeza quando eu tiver 100 mil inscritos, a Lu eu vou estar conversando com a Lu também, porque eu não posso perder minha essência. Sim. Apesar das conquistas, eu não posso perder minha essência. Meu povo, ficamos por aqui então. Muito obrigado a você que está nos assistindo aqui. Manda um linkzinho para mais alguém aí. Se inscreve, curta, comenta. E vamos que vamos. E vamos se inspirar na Lu. Vamos deixar os nossos